Fala galera vascaína, sejam todos muito bem-vindos a mais um giro completo de notícias do nosso gigante da colina. Hoje o vídeo tá recheado de novidades fresquinhas para você torcedor que acompanha o Vasco de perto de norte a sul desse Brasil. Tem notícia quente sobre o amistoso, que rola hoje atualizações importantíssimas sobre jogadores que estão voltando de lesão, movimentações no mercado da bola e até o futuro da parceria com a famosa 7City ou T7 Partners. Então, já fica comigo até o final, porque tá imperdível. Para começar, claro, vamos falar do jogo de hoje. Isso mesmo, o Vasco volta a campo mesmo que seja em um amistoso contra o time do Maricá. Um confronto importante, principalmente porque a galera tá se preparando com força total para o início do Campeonato Brasileiro. E olha, esse é só o primeiro de no mínimo 3 amistosos que a comissão técnica tá planejando para deixar o time tinindo. E o torcedor pode esperar novidades em campo. A equipe que vai entrar hoje deve ter algumas caras novas no time titular. O setor defensivo, por exemplo, deve contar com o zagueiro Maurício Lemos começando a partida ao lado do João Vitor. Isso mesmo, galera, primeira vez na temporada que essa dupla vai começar junto e vai ser bom pra gente já avaliar como eles vão se comportar. No meio-campo, o Carille vai ter que mexer porque o Coutinho ainda tá em recuperação, mas a boa notícia é que ele está evoluindo bem. Então, com o Coutinho fora, o professor Carille deve testar ou o P ou o Garré. E olha, não vai ser surpresa se a gente ver o Garré jogando ao lado do Nuno Moreira, hein? Seria uma dupla interessante pra gente observar. E tem mais, o Lloyd Augusto pode pintar no time também jogando ali ao lado do Verré e do Ryan. Ou seja, o treinador tá usando esse jogo como laboratório mesmo, testando variações, possibilidades pra já ter o melhor time pronto na estreia do Brasileirão. E segura essa notícia excelente sobre o Adson, o jogador voltou a treinar normalmente com o grupo. Isso mesmo, ontem o Vasco até soltou um vídeo oficial mostrando o Adson no meio da galera fazendo todos os trabalhos com bola, participando da movimentação como qualquer outro jogador. E quem lembra sabe que o Adson no ano passado foi um dos principais destaques do time, especialmente na parte ofensiva. Aquele cara que carregava a bola, partia pra cima, dava trabalho para as defesas adversárias. Então poder contar com o Adson agora é um baita reforço, principalmente quando a gente pensa na parte tática e técnica do time. Agora, sobre o horário desse amistoso, ainda não temos a confirmação oficial, mas a expectativa é que ao longo do dia o clube libere essa informação. E claro, depois do jogo a gente vai estar aqui de novo trazendo tudo melhores momentos, gols, como foi o desempenho do time, o que deu certo, o que precisa melhorar, enfim, tudo para você torcedor vascaíno ficar por dentro. Mas mudando um pouco de assunto, vamos falar agora de mercado da bola, porque o Vasco tá de olho, tá agindo e tem muita coisa acontecendo nos bastidores. Primeiro, o clube segue com o objetivo de fazer algumas saídas. Sim, o foco principal dessa janela é enxugar o elenco, reduzir a folha salarial, liberar espaço para novas contratações. Entre os nomes que podem estar de saída estão o Patrick de Luca, o Jean David, o Souza, o Alex Teixeira, jogadores que não estão rendendo o esperado ou que não fazem mais parte do planejamento do Carille. Se o Vasco conseguir acertar a liberação desses atletas vai ser ótimo, porque vai sobrar mais grana para investir em reforços pontuais. E falando em reforços, o Vasco está de olho em várias posições. O clube quer um lateral esquerdo, um zagueiro, um primeiro volante, um atacante de lado e também um centroavante. Nomes: tem alguns no radar, como o atacante Max do Sampaio Correia, que se destacou no estadual, o zagueiro Churan, também da mesma equipe, e o volante Alexandre, que vem sendo monitorado de perto. Além desses, há conversas em andamento com jogadores de outros estaduais, inclusive de times de São Paulo, Minas Gerais e até do Nordeste. Então o torcedor pode esperar novidades a qualquer momento. E o Vasco já começou esse movimento de liberar atletas. O JP, por exemplo, foi emprestado para o Avaí e o Lucas Eduardo acertou com o Cuiabá também por empréstimo. A tendência é que mais nomes sigam esse caminho nos próximos dias, com o clube negociando tanto empréstimos quanto rescisões amigáveis. Agora vamos para aquele assunto que muita gente está querendo entender melhor, o futuro das 777 Partners no Vasco. Galera, o que aconteceu foi o seguinte, lá na Austrália, o Melbourne Victory, que também fazia parte do grupo da 777, conseguiu chegar num acordo com a empresa e a venda do clube foi feita para um novo investidor. E isso acende uma luz de esperança pra gente aqui.
Imagina só se o Vasco e a 797 conseguem juntos encontrar um novo comprador. Um investidor sério que chegue para somar de verdade, isso pode ser o caminho ideal para evitar essa guerra judicial que já está se arrastando. Uma disputa na justiça poderia durar anos, e nesse meio tempo quem sofre somos nós, torcedores, que queremos ver o time forte brigando lá em cima, disputando títulos. Por isso muita gente já está falando que o Pedrinho, o atual presidente, poderia sentar na mesa com a 777 e com a tal da IKP, que demonstrou interesse em comprar o Vasco, para ver se todo mundo chega num acordo. Seria a maneira mais inteligente de resolver essa situação, porque todo mundo sairia ganhando. O clube se livra de um impasse gigante, a 767 recupera o investimento e a torcida pode voltar a sonhar com um Vasco protagonista, com um elenco forte, sem essas pendências fora de campo que só atrapalham. Galera, é isso por enquanto. Lembrando que, assim que o jogo de hoje acabar, vou estar de volta com outro vídeo trazendo tudo o que rolou no campo. Então, se você ainda não é inscrito, já corre aqui embaixo, clica no botão vermelho e vem fazer parte da nossa família vascaína. Não esquece também de deixar aquele like para fortalecer o nosso canal e compartilhar esse vídeo com geral, porque quanto mais vascaíno informado, melhor. E olha, ainda falando sobre esse imbróglio com a 777, a grande verdade é que quanto mais tempo essa situação se arrasta, mais o Vasco perde em termos de planejamento e estrutura. Não tem como negar, o time precisa de investimento, precisa de grana, precisa de tranquilidade fora de campo, para que dentro de campo as coisas andem, e enquanto essa disputa judicial não se resolve, fica difícil montar um elenco competitivo, trazer reforços de peso e até segurar os principais jogadores que já estão aqui. Por isso que esse exemplo do Melbourne Victory lá da Austrália pode sim servir de inspiração. Se eles conseguiram fechar um acordo e resolver a situação sem precisar ir para a justiça, por que o Vasco não poderia fazer o mesmo? Tudo depende de diálogo, de boa vontade das partes e principalmente de colocar o Vasco em primeiro lugar. Não é hora de vaidade, não é hora de disputa política, é hora de pensar no futuro do clube. A gente sabe que o Pedrinho tem boas intenções, quer o melhor para o Vasco, mas também é preciso reconhecer que se o clube continuar travado judicialmente, quem vai sofrer é o torcedor e o time dentro de campo. Agora, voltando um pouco para o futebol, tem mais coisa importante para a gente destacar. Como eu falei, o Vasco está de olho em reforços e em saídas, e essa movimentação precisa acontecer rápido. A temporada do Campeonato Brasileiro vai começar e o time não pode entrar nessa disputa sem estar totalmente preparado? Não adianta começar o campeonato para depois correr atrás de peças importantes. O ideal é o elenco estar fechado, afinado com o Carille, já sabendo exatamente quem são seus titulares, quem vai ser o reserva imediato, quem vai entrar para mudar o jogo. E sobre as posições que o Vasco está buscando, a necessidade de um lateral esquerdo é urgente, né? A gente sabe que o setor está carente e em um campeonato longo como o Brasileirão não dá para depender só de uma ou duas opções. Precisa ter elenco, ter peça de reposição à altura. O zagueiro também é fundamental, até porque a gente viu que durante o estadual a defesa sofreu muito com falhas individuais, posicionamento errado, e se a gente quiser brigar lá em cima, isso precisa ser corrigido. O primeiro volante é outra posição essencial. Precisa de um cara que saiba proteger a zaga, que saiba dar o primeiro passe, que tenha qualidade para começar a construção das jogadas. E claro, o Vasco está buscando também atacantes tanto de lado de campo, quanto aquele centroavante que bota a bola para dentro. Porque, convenhamos, a gente precisa de mais gols. O time até consegue criar, mas está faltando aquele homem-gol, o cara que decide. E uma coisa que é importante a gente falar, o Carille tem cobrado muito da diretoria esses reforços. Porque ele sabe que com o elenco atual vai ser difícil manter um nível alto durante toda a competição. O Brasileirão é puxado, são 38 rodadas e com viagens, desgaste físico, suspensão, lesão, se não tiver elenco, o time vai penar. Então o torcedor pode esperar sim que nas próximas semanas a diretoria vai tentar acelerar essas contratações. Sobre o amistoso de hoje, é importante lembrar que mesmo sendo um jogo preparatório, vai dar pra gente tirar muita coisa. Primeiro ver como os jogadores que não vinham atuando vão se comportar. Jogadores que estão buscando espaço, que querem mostrar serviço para o Carille.
Segundo, entender se a defesa vai conseguir ter mais segurança, se o meio-campo vai conseguir criar mais jogadas e principalmente se o ataque vai conseguir aproveitar as chances que aparecerem. E tem também a expectativa para ver os garotos da base. O Vasco tem muitos talentos sendo preparados e esse tipo de amistoso é perfeito para lançar a molecada ver quem tá pronto, quem ainda precisa de mais tempo. E quem sabe desses testes pode sair uma surpresa boa, um novo titular, um jogador que vai ganhar espaço ao longo da temporada. Falando um pouco mais do Adson que a gente citou lá no começo, o retorno dele é algo pra gente comemorar de verdade. Porque o Vasco precisa de jogadores com a característica dele, de velocidade de drible, de arriscar o 1 contra 1. No futebol atual, onde muita gente só toca de lado, só toca pra trás, tem um cara que parte pra cima, é um diferencial gigante. E o Adson mostrou no ano passado que tem personalidade que não se esconde, que busca o jogo. A volta dele, junto com a possível chegada de novos atacantes, pode dar uma nova cara ao setor ofensivo do Vasco, porque a gente sabe o torcedor tá cansado de ver o time com dificuldade pra marcar gol. E a volta de um jogador como o Adson com o gás dele pode ser aquele reforço interno que faz diferença. Outra coisa importante para destacar é que o clima dentro do elenco, mesmo com todos os problemas fora de campo, parece ser bom. Os jogadores estão focados, têm respeitado o trabalho do Carille, e isso é importante porque quando a diretoria e o extracampo não ajudam o grupo, precisa estar unido para segurar a barra. E galera, fiquem ligados porque a qualquer momento pode sair novidade. A diretoria tá se movimentando, a comissão técnica tá ajustando o time e o Pedrinho também tá buscando resolver essa situação com a 707. Como eu sempre digo aqui, o Vasco não pode parar, a gente precisa continuar pressionando, cobrando, mas também apoiando o time em campo. Bom, rapaziada, por enquanto é isso, mas daqui a pouco tem mais. Assim que o jogo acabar, como eu falei, vou estar de volta aqui no canal trazendo todos os detalhes, tudo o que aconteceu nesse amistoso contra o Maricá. Se teve golaço, se teve falha, quem se destacou, quem deixou a desejar, tudo vai estar aqui pra vocês. Então já sabe, se ainda não se inscreveu, se inscreve agora, deixa aquele like que ajuda demais a gente continuar trazendo esse conteúdo diário pra vocês. E compartilha esse vídeo com todos os vascaínos que você conhece, porque informação boa tem que rodar. Tamo junto, família vascaína. Até daqui a pouco. Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora continuar. A notícia caiu como uma bomba nos bastidores do futebol brasileiro. Felipe Coutinho, uma das figuras mais emblemáticas da história recente do Vasco da Gama, fez um anúncio que pegou todos de surpresa, não vai permanecer no clube carioca. O meio-campista que retornou ao time de coração após anos de grandes conquistas no futebol europeu, parece ter dado o último adeus à sua trajetória vascaína. Mas o que levou Coutinho a tomar tal decisão? Os rumores sobre sua saída aumentam a cada dia, deixando os torcedores apreensivos e repletos de questionamentos. O vínculo de Coutinho com o Vasco foi marcado por momentos de emoção. Quando o jogador retornou ao clube em julho de 2024, houve uma grande celebração. Ele era a esperança de um Vasco mais forte, um retorno à sua casa onde iniciou sua jornada. Sua estreia não poderia ser mais simbólica, mas a promessa de grandes atuações logo foi ofuscada por lesões e dificuldades em retomar seu melhor futebol. O meia foi utilizado principalmente como reserva e, embora tenha mostrado lampejos de seu talento, não conseguiu emplacar uma sequência de boas apresentações. Após um ano conturbado e poucas chances para brilhar, Coutinho parece ter se cansado da situação. A decisão de deixar o Vasco pode ter sido motivada pela busca por novos desafios, longe da pressão que uma torcida tão apaixonada impõe. Ao longo de sua carreira, ele sempre foi um jogador de grandes expectativas, mas no Vasco o desempenho não foi o esperado. Apesar de momentos de brilho como o gol contra o Flamengo, a relação com o clube carioca parece não ter sido suficiente para manter o ídolo no Rio de Janeiro por mais tempo. A saída de Coutinho abre uma série de possibilidades para o futuro do Vasco. O clube precisa encontrar um substituto à altura para um jogador que fez história, mas que infelizmente não conseguiu corresponder plenamente no retorno. A torcida,
que ainda mantém uma faísca de esperança, já começa a se preparar para o adeus definitivo do craque, enquanto o futuro de Coutinho também é incerto. Será que ele encontrará novamente o brilho que teve na Europa, ou esse será o ponto final de sua trajetória no futebol de elite? A despedida de Philippe Coutinho é mais um capítulo de uma história recheada de altos e baixos. O jogador que conquistou o mundo no Liverpool e Barcelona agora se despede de seu clube de formação, deixando no ar uma série de perguntas sobre o que aconteceu e o que virá a seguir. Para os vascaínos resta a lembrança de um ídolo que voltou a vestir a camisa do time, mas que infelizmente não conseguiu trazer a tão esperada glória para São Januário. O futuro, como sempre, será escrito pelos passos de Coutinho fora dos gramados cariocas. Trazemos notícias atualizadas do Vasco todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários. Isso é muito importante para o Vasco da Gama. Até o próximo vídeo.